Um dos lugares mais secos da Terra inundou pela primeira vez em meio século. O deserto do Saara é conhecido há muito tempo como um dos lugares mais quentes e secos da Terra. E se eu te dissesse que este imenso mar de areia costumava ser verde, com lagos, rios e até florestas? Imagine quão chocante deve ter sido quando este enorme deserto se transformou no vazio que é hoje, há apenas 6.000 anos. Mas há uma reviravolta ainda mais estranha. Novas histórias dizem que o Saara está agora inundando. Como isso é possível? Quando o deserto estava completamente seco, como passou a ter água em lugares que ninguém imaginaria? A história de como o Saara mudou é uma das transformações mais incríveis no ambiente mundial. Vamos descobrir o que realmente está acontecendo com essa mudança chocante, o deserto do Saara. O deserto do Saara é algo que todos nós reconhecemos. Extensões intermináveis de areia dourada, temperaturas escaldantes e condições adversas. Mas nem sempre foi assim, você sabia? Imagine o Saara há cerca de 6.000 anos. Era um lugar verde e exuberante, com pastagens, rios, lagos e florestas. O Saara nem sempre foi uma terra seca e vazia. Costumava ser uma terra próspera, onde as pessoas viviam no passado. Pode ser difícil de acreditar, mas é verdade. Pense em atravessar uma área verde onde o gado pasta ao lado de rios. Quando era verde, o Saara era muito diferente do deserto que conhecemos hoje. Essas mudanças incríveis podem ser vistas nos desenhos em rochas espalhadas na parte norte da África. Girafas, hipopótamos e outros animais que não se encaixam em um deserto são mostrados nessas pinturas. Antes das condições secas dominarem, eles faziam parte de um ambiente saudável que existia na área. É ainda mais interessante aprender sobre a geologia por trás dessa mudança. Núcleos de sedimentos marinhos profundos, encontrados por cientistas, são uma prova forte de que o Saara costumava ser mais úmido. É claro, a partir desses núcleos retirados do fundo do oceano, que havia muito menos poeira no ar durante o tempo do Saara Verde, porque havia muito mais água no ar. Lagos e rios podiam se formar. Alguns eram tão grandes com água doce que poderiam conter todos os grandes lagos da América do Norte dentro deles. O norte da África não era a terra vazia que pensamos hoje durante esse período. Era um lugar exuberante e vivo. Depois disso, tudo mudou. A temperatura mudou há cerca de 6.000 anos, e o Saara, que costumava ser muito fértil, começou a secar. Os ritmos naturais do planeta Terra, especialmente a inclinação do seu eixo, são principalmente responsáveis por essa grande mudança. A inclinação da Terra nem sempre é a mesma. Ela muda ao longo do tempo, causando grandes mudanças na quantidade de energia que diferentes partes do planeta recebem. À medida que o hemisfério norte recebia mais luz solar, a temperatura começou a subir. Com o aumento da temperatura, a água da região começou a desaparecer. Chovia menos, e a terra que antes era exuberante com plantas, secou. Levou milhares de anos para que essa mudança ocorresse lentamente, mas logo o Saara passou de um lugar verde e vivo para o enorme deserto seco que conhecemos hoje. O Saara mudou por causa dessa mudança natural na inclinação da Terra e como isso afetou a temperatura. À medida que a área ficava mais seca, as plantas exuberantes começaram a morrer. As gramíneas e florestas que costumavam cobrir a terra foram substituídas por areia e rochas. O Saara transformou-se em um deserto porque não recebia chuva suficiente para manter as plantas vivas. Embora tenha levado muito tempo, o deserto que vemos hoje foi formado. Mas a mudança na inclinação da Terra não foi a única coisa que causou isso. Também teve a ver com os padrões climáticos da Terra. Por causa das mudanças no clima da Terra, a área ficou cada vez mais seca, até que o período verde do Saara terminou. E se eu te dissesse que esse processo ainda está acontecendo? Sim, isso é verdade. O Saara costumava ser verde. E agora os cientistas estão vendo sinais de que ele pode estar voltando à vida de maneiras que ninguém esperava. Já houve grandes mudanças no Saara, mas a história está longe de terminar. Na verdade, o Saara costumava se transformar em um deserto. E agora há sinais de que está se transformando em algo inesperado.
O deserto do Saara é mais do que apenas areia e poeira neste momento. O clima nesta terra mudou de maneiras impensáveis, mas ainda tem segredos escondidos abaixo da superfície. Há mais no Saara do que aparenta, mesmo que o consideremos um lugar sempre quente e seco. Depois de ser um deserto seco por milhares de anos, o Saara agora está mostrando sinais de chuva, o que não acontecia há milhares de anos. E essa mudança é realmente incrível. Além disso, as mudanças que vemos agora podem nos ajudar a aprender mais, não apenas sobre o Saara, mas também sobre outros ambientes desérticos ao redor do mundo. Mesmo sabendo como passou de verde a seco, o que está acontecendo agora é a verdadeira aventura. Será que o Saara pode mudar novamente? Por que essa mudança é importante e o que a está causando? A resposta está enterrada nas dunas de areia do Saara. Espere até ouvir o que está acontecendo agora. Isso pode fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre este deserto incrível. Desde a mudança climática até as pessoas mudando, o futuro do Saara pode surpreendê-lo. Fique conosco enquanto falamos sobre como este enorme deserto está mudando bem diante dos nossos olhos e como ele pode em breve parecer muito diferente. O que está por baixo do Saara? O deserto do Saara parece um mar interminável de areia, mas há muito mais do que se vê. Pense nisso, apenas cerca de 25% são montes de areia no Saara. O restante do terreno é composto por campos de cascalho, planícies de sal, planaltos e argila rachada. Estas são todas partes deste enorme deserto, assim como as famosas dunas de areia. Há um mundo abaixo da superfície que está apenas esperando para ser descoberto. Imagine que você está no Saara com nada além de areia dourada ao seu redor. Mas há uma história diferente acontecendo a poucos metros abaixo de você. Por muito tempo, o Saara não foi o deserto vazio que é agora. A terra abaixo guarda as marcas de um mundo que era muito mais úmido e verde. Imagine caminhar pela antiga história, com troncos de árvores fossilizados na areia que mostram como esta terra costumava ser coberta por florestas. Fica pior depois disso. Dentes de tubarão, que são fósseis de vida marinha de milhões de anos atrás, foram encontrados no deserto marroquino. Isso sugere que a área costumava ser parte de um grande mar interior. Mas isso não é tudo. O Saara guarda as histórias de pessoas que viveram há muito tempo. Tim Gad é uma das bases romanas que está enterrada no deserto. Foi deixada vazia há mais de 1000 anos. Arqueólogos encontraram potes de barro, moedas e até bustos de Cleópatra quando começaram a escavar aqui. Isso mostra que o deserto, que agora é considerado uma área árida, costumava ser cheio de vida e comércio. É incrível pensar que essas pessoas antigas viveram e prosperaram exatamente onde as infinitas dunas de areia estão agora. Eles viviam suas vidas diárias sem perceber que um dia as pessoas desenterrariam suas histórias do fundo da terra e as leriam. Ainda mais estranhos são os esqueletos que foram enterrados no Saara. Dentes de tubarão não são as únicas coisas do mar enterradas na areia. No fundo do deserto, fósseis de cobras marinhas, bagres gigantes e outras criaturas marinhas de milhões de anos atrás foram encontrados. Imagine que animais antigos que costumavam nadar no oceano ainda estão vivos em um lugar que agora chamamos de deserto. O Saara, que agora é tão seco que é difícil imaginar a vida prosperando, costumava ser uma enorme área úmida. Cientistas reuniram esta incrível história de mudança, que mostra que o deserto costumava ser um berçário para a vida marinha antes que o tempo e as mudanças climáticas o transformassem no deserto que conhecemos hoje. Então, por que isso é tão importante? Não se trata apenas de artefatos ou esqueletos. Desde essas descobertas, sabemos que o Saara tem muito mais a oferecer do que pensávamos. Este deserto já foi lar de um mundo completamente diferente, com cidades e mares que estavam submersos. Os cientistas ainda estão descobrindo mais sobre como o Saara está mudando. É um mistério que nos faz questionar tudo o que pensávamos saber sobre esta área.
Só quando pensamos que entendemos toda a história, as coisas ficam ainda mais interessantes. Pense em um deserto que costumava ser úmido, mas agora está crescendo muito mais rápido. Não é apenas o Saara que precisa da nossa atenção. Mudanças no ambiente que ocorrem ao redor do mundo podem estar ligadas ao crescimento deste antigo deserto. A resposta está logo ali. E se as rápidas mudanças e o rápido crescimento do Saara não forem apenas um ciclo natural? Há algo muito maior acontecendo aqui, que pode mudar a forma como sempre pensamos sobre desertos. Hoje, vamos ver o que está acontecendo no Saara e por que os cientistas estão soando o alarme. De oásis verde a deserto árido. Ao longo de muitos anos, o Saara mudou bastante. Havia campos, rios e lagos na terra. E agora, é um mar de dunas de areia que nunca termina. Mas como essa mudança aconteceu? Aconteceu ao longo do tempo. Não havia areia por todo o Saara da noite para o dia. Com o tempo, a terra foi secando lentamente. O vento tomou conta à medida que as árvores morriam lentamente. O vento levou a terra fina que mantinha tudo unido. Como não havia raízes de plantas para segurar o solo, a areia começou a se mover. A mudança levou muito tempo para acontecer. Uma coisa interessante sobre o Saara é que ele não é todo feito de areia. Na verdade, aquelas famosas dunas são encontradas apenas em uma pequena parte do deserto. Existem áreas de cascalho, salinas e até planaltos no restante. Mesmo que não sejam tão conhecidos quanto as dunas de areia, essas características são o que realmente compõe o deserto. Desertificação é o processo de transformar terras que antes eram férteis em deserto. Não aconteceu naturalmente. As pessoas aceleraram o processo. Quando você pensa no Saara, pode imaginar um lugar que nunca foi tocado por pessoas. Na realidade, porém, as pessoas têm sido uma grande parte do crescimento do deserto. As pessoas trabalharam a terra, deixaram seus animais pastarem demais e cortaram árvores para combustível e materiais de construção ao longo dos anos. Esses atos enfraqueceram o solo e reduziram as plantas que ajudavam a manter o solo úmido. O deserto cresceu mais rápido do que nunca, porque não havia árvores para manter o solo unido. Junto com isso, havia outro problema. O Saara recebe apenas cerca de 7 centímetros de chuva por ano, em média. Assim, a natureza fez sua parte para secar a área. Mas as ações das pessoas pioraram a situação. Chama-se desertificação, quando a terra que costumava ser boa para o cultivo seca. E não é só culpa do Saara. A desertificação também está acontecendo em outras partes do mundo, como na região do Sahel, que fica logo ao sul do Saara. O pastoreio excessivo, o corte de árvores e até a urbanização. Quando as cidades se expandem para áreas rurais, transformaram terras que antes eram úteis em terras áridas que não conseguem cultivar nada. O Saara está ficando maior por causa da rapidez com que está se tornando um deserto. A cada 100 anos, o deserto cresce cerca de 10%. Os cientistas ainda estão tentando descobrir como acabar com a luta que vem acontecendo há centenas de anos. O problema da seca é real e precisa ser resolvido imediatamente. Também não está acontecendo lentamente mais. Milhões de pessoas vivem em lugares que podem se tornar desertos por causa disso. Ainda mais assustador é o fato de que esse problema está piorando à medida que o clima muda e eventos climáticos extremos acontecem. A desertificação não apenas seca a terra, mas também afeta as formas como as pessoas que cultivam, pastoreiam animais ou realizam outras atividades na terra ganham a vida. À medida que o Saara avança para o sul, força as pessoas a se mudarem para áreas mais difíceis de viver e ameaça seu modo de vida. Ainda há esperança, no entanto. Embora o Saara tenha crescido lentamente, há planos para impedir que se transforme em um deserto e trazer a terra de volta à vida. O objetivo é impedir que o deserto cresça ainda mais. Muito trabalho está sendo feito para plantar árvores e trazer de volta plantas para lugares que foram danificados. E a melhor parte é que pessoas além dos especialistas estão trabalhando nisso também. As pessoas da região também estão trabalhando juntas para tentar trazer vida de volta à Terra. O que isso significa para o futuro do Saara e das áreas ao redor?
A resposta está na próxima parte da história. Vamos olhar mais de perto como esses projetos de reparação estão indo e as maneiras criativas que as pessoas estão adotando para parar a desertificação. A grande inundação do Saara. O deserto do Saara sempre foi uma imagem bem conhecida de terra árida. Faz muito calor no Saara. Há enormes dunas de areia por toda parte e não chove com frequência. Já se passaram centenas de anos desde a última estação chuvosa no Saara. Mas algo estranho tem acontecido nos últimos anos. Houve inundações em um deserto conhecido por ser tão seco que não chove com frequência. Para muitos, isso é um acontecimento surpreendente. Como pode acontecer que um lugar que deveria ser seco e vazio de repente inunde? Não é simples, mas a resposta é muito interessante. O clima do Saara muda muito mais frequentemente do que pensávamos. Algumas coisas naturais e feitas pelo homem podem manter o deserto o mesmo, mas outras coisas podem fazê-lo mover-se e mudar o tempo todo. Primeiro, a quantidade de umidade no ar aumentou em importância nos últimos anos. Com o tempo, o Saara tem sido um dos lugares mais secos da Terra. No entanto, também choveu lá. Parece apenas chover mais forte e com mais frequência agora, especialmente em lugares onde não havia água antes. Não está apenas chovendo desta vez. As bordas do Saara estão se movendo, o que torna a mudança mais difícil de entender. Ao longo de milhares de anos, o deserto cresceu lentamente. No entanto, quando chove, o deserto encolhe. É por isso que partes secas do Saara rapidamente ficam molhadas com a chuva quando os padrões de monção mudam ou a quantidade de água no ar muda. Isso cria lagos e poças que duram apenas por um curto período. Pequenas poças de água surgem do nada em um deserto que esteve seco por centenas de anos. Eles ficam lá por pouco tempo. Isso mostra que a temperatura do Saara está mudando e que suas bordas podem não ser tão sólidas quanto pensávamos. Eles estão muito interessados nesse evento, e é claro que a temperatura do Saara está mudando. Imagens enviadas do espaço ajudaram os cientistas a acompanhar essas mudanças à medida que ocorrem. Eles encontraram algumas coisas realmente interessantes. Algumas partes do deserto, que se pensava serem secas, foram vistas cheias de água. Do espaço, parece que esses lugares estiveram secos por centenas de anos, mas agora estão recebendo muita chuva. Nunca pensamos que essa mudança poderia tornar a área tão diferente. O que isso realmente significa para o futuro do Saara? É possível que o deserto se torne um pouco mais amigável para os seres vivos, o que é empolgante, mas precisamos lembrar que essa mudança não vai durar. Ainda é um deserto no Saara, e parece que essa chuva só vai durar por um curto período. Mas devemos continuar observando o que está acontecendo. Poderia, em vez disso, levar a algo muito maior. A chance de transformar o Saara de volta em um lugar verde. Poderia nos mostrar como o deserto muda de um lugar seco para um que é mais verde e poderia cultivar plantações. O Saara costumava ter lagos, rios e campos. Será que poderia recuperar algumas dessas coisas? Pode parecer um sonho distante pensar no Saara verde, mas está se tornando cada vez mais real. Muito trabalho está sendo feito em projetos como a Grande Muralha Verde para evitar que o Saara se torne um deserto e trazer de volta parte de sua beleza. Os objetivos desses projetos são impedir que a areia seca domine e trazer de volta algumas das plantas que costumavam prosperar lá. Em algumas partes da África, essa Grande Muralha Verde já está avançando. Ela poderia trazer o Saara de volta à vida, mesmo que seja apenas em alguns pontos, se tiver as ferramentas certas. O que isso significa para as pessoas que vivem perto do Saara? Elas estão finalmente prontas para o grande passo adiante? Essa mudança climática no Saara poderia dar esperança às pessoas que vivem em lugares como o Sahel, onde a erosão causou muitos problemas. Milhões de pessoas estão enfrentando dificuldades devido à perda de terras, falta de água e mau tempo. A ideia de tornar o deserto verde poderia ajudá-los diretamente. Ainda é muito cedo para dizer o que acontecerá, mas a ideia de que o Saara possa mudar é empolgante e as mudanças podem durar muito tempo.
Agora há mais água no Saara, mas nem todos têm certeza de que isso vai durar. Ainda há muito trabalho a ser feito na Grande Muralha Verde, que é um projeto grande e perigoso. Os cientistas ainda estão tentando entender o que essas tendências nas mudanças climáticas significarão a longo prazo, mas uma coisa é certa: a história do Saara ainda não acabou. Esta história é sobre como as coisas mudam, as pessoas permanecem as mesmas e como a natureza pode crescer e mudar de maneiras estranhas. Todos estão pensando em uma coisa enquanto o Saara continua a mudar. Será que essa grande mudança no deserto pode significar uma nova era para a vida na área? É apenas uma pausa curta antes que o deserto recupere a terra novamente? Fique atento enquanto falamos sobre o que pode acontecer com o Saara no futuro e como isso pode afetar a temperatura de todo o mundo. O futuro do Saara. O deserto do Saara é mais do que apenas uma vasta área de areia quente e seca. Seu crescimento é um dos problemas mais importantes que enfrentamos hoje. À medida que o deserto cresce, torna-se um perigo maior para as áreas ao redor, especialmente o Sahel, que é uma área semiárida logo ao sul do Saara. Com mais de 100 milhões de pessoas vivendo nesta área, as reservas de terra e água estão sob muita pressão. O pastoreio excessivo, o corte de árvores e as mudanças climáticas aceleraram a expansão do deserto, deixando essas pessoas com terras degradadas, sem alimentos e obrigadas a se deslocar. Em reação a essa crise crescente, os países do norte da África iniciaram a Grande Muralha Verde, um projeto grande e arriscado que conta com o apoio da Organização das Nações Unidas e de outros grupos globais. O grande objetivo desta barreira verde é impedir que o Saara se espalhe ainda mais e restaurar os ecossistemas ao longo da borda sul do deserto. A Grande Muralha Verde atravessa 20 países africanos e é direcionada à área do Sahel, que é mais propensa a se tornar deserto. O objetivo simples, mas importante do projeto é reparar ecossistemas e plantar árvores ao longo de uma faixa de terra que naturalmente impedirá o deserto de piorar. Ao plantar árvores novamente na área, espera-se que o deserto não cresça tão rapidamente e que as pessoas possam se adaptar ao novo clima. Ele utiliza tanto métodos antigos quanto novos para seu projeto. Construir meias-luas, que são bacias de retenção de água destinadas a capturar e reter a chuva, é uma maneira de fazer isso. Isso dá às plantas uma chance muito necessária de crescer e sobreviver nas duras condições do Sahel. Este método tem sido usado há centenas de anos em algumas partes da África. Como parte do esforço de restauração, agora está sendo usado em uma escala maior. Junto com esses métodos antigos, os cientistas estão trabalhando com os locais para plantar sorgo e milheto, duas plantas nativas que podem sobreviver em condições secas. Essas culturas resistentes são importantes para a agricultura local e para trazer de volta a variedade de plantas e animais que a área costumava ter. O projeto para a Grande Muralha Verde tem tido bom sucesso até agora. Já foi possível restaurar dezenas de milhares de hectares. E as pessoas estão começando a ver os resultados deste trabalho. Os agricultores da área agora têm acesso a terras melhores e fontes de água mais estáveis. A vida selvagem também pode encontrar segurança nas áreas restauradas. Além disso, o projeto deu mais poder às comunidades locais ao criar empregos e dá esperança a milhões de pessoas que dependem da terra para sua sobrevivência. Mas, embora a Grande Muralha Verde nos dê esperança, devemos lembrar que o Saara não ficará totalmente verde novamente por muito tempo. Os cientistas acreditam que o Saara poderia voltar a um estado mais fértil algum dia, assim como aconteceu há milhares de anos, devido aos ciclos naturais da inclinação axial da Terra e às mudanças na quantidade de água no ar. Se isso acontecerá em breve, no entanto, é uma história completamente diferente. Combater a desertificação é um processo contínuo que inclui mais do que apenas plantar árvores. Trata-se também de garantir que a terra possa durar por muito tempo. Como vimos, o deserto do Saara passou de um paraíso verdejante e exuberante para o enorme deserto seco que conhecemos hoje. Esta é uma história do poder da natureza e do efeito das pessoas. O Saara tem segredos escondidos sob suas areias,
desde a época em que civilizações passadas prosperaram lá até os dias de hoje, quando as pessoas estão tentando impedir que se torne um deserto. Há esperança para o futuro, seja por tendências naturais ou por pessoas inteligentes. A Grande Muralha Verde e outros projetos fazem parte da luta para recuperar o que foi perdido. Quem sabe, talvez um dia o Saara seja verde novamente. A luta contra a erosão é muito difícil, mas o progresso feito mostra como é importante trabalhar juntos, ser criativo e ser forte. Mas só o tempo dirá se as areias do Saara se transformarão novamente em terras agrícolas. O que é certo, porém, é que esta história ainda está acontecendo e todos estão observando.